A paz do Senhor a todos. Dando continuidade ao estudo da palavra que nós temos ministrado na igreja nos últimos dias, hoje nós iremos falar de mais um pilar da igreja protestante, da igreja que confia em Cristo. Hoje nós iremos falar da graça, favor imerecido, como está descrito no livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 24 a seguir, que nós veremos aqui. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, neste momento, nós vamos fazer uma pequena oração para que Deus venha dar graça e nos ensinar, porque só Ele pode fazer isso. Senhor Jesus, essa noite, Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor, porque em meio a tantas adversidades, em meio a tantas situações difíceis, o Senhor continua sustentando o Teu povo, o Senhor continua falando, Senhor, àqueles que querem ouvir. Nessa noite, Pai, não é diferente, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas ligados pelo corpo, ligados pela palavra, ligados pelo Espírito Santo de Deus, em um só corpo, pois somos membros uns dos outros, ó Pai. E nessa noite eu te peço, Deus, guarda, Senhor, a nossa mente, guarda, Senhor, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Que o Senhor, ó Deus, possa visitar o teu povo, visitar com conhecimento e com entendimento, porque nós sabemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos ensine, nos capacite, nos oriente e nos molde, segundo o Teu querer, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. A graça é algo extremamente simples de ler e impressionantemente difícil de se compreender, porque a graça ela é comparada a um homem que está com seus braços cheios de presentes, de caixas, e ele não vai poder receber outro, porque as suas mãos já estão cheias. Então a graça ela vem de Deus, ela não depende do homem, ela não depende da sabedoria, ela não depende do conhecimento, ela não depende do entendimento, ela depende única e exclusivamente de Deus. Por isso que a graça é tão difícil da gente compreender, porque nós até entendemos quando nós ajudamos alguém e esperamos algo em troca. Nós entendemos muitas vezes como pais que o nosso filho ele tem que fazer algo por merecer. Ele tem que estudar para ganhar um sapato novo. Ele tem que ajudar no lar para ganhar aquele passeio. Então, o nosso questionamento de graça, de salvação, ele está ligado ao dar e a receber. Mas Deus é o contrário. Deus é o contrário. Deus está dizendo, a graça só é dada. Não tem como você pagar por isso. Não tem como eu pagar por isso. Não tem como nós mensurar o que é o amor de Deus através da graça. E eu lendo essa palavra, eu achei uma explicação muito viável para graça. Graça é o caminho que te leva a Deus através de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de graça, a gente está falando de algo sobrenatural, é um dom de Deus, como está escrito lá em Efésios 2:8. Vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos o que pode ser a graça, o que devemos fazer para obter a graça e o que não devemos ter para rejeitar a graça. Porque a graça de Deus ela pode ser rejeitada também. Da mesma forma que nós aceitamos, nós também temos o direito de rejeitar.
Então nessa noite eu queria entender com você e fazer uma pequena brincadeira. Se é que nós podemos fazer isso a essa distância. Mas eu garanto que você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir ela lá no livro de Samuel, de 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo de 1 a 13. É uma história bastante conhecida. Nós já ouvimos tantas ministrações, tantas explanações sobre essa palavra, que vai contar a história de Mefibosete, né? Neto de Saul, filho de Jonatas, amigo de Davi. Então, quando a gente fala de graça, a gente está falando de algo que é dado e não requerido. Porque se nós olharmos a história dos reis, quando um rei perdia o reino, quando uma família era destronada, a lógica era eliminar todos os herdeiros daquela família para que não se houvesse mais rebelião naquele país ou naquele lugar. Então, todos os homens daquela família, daquela dinastia, eles literalmente eram aniquilados. Mas se você ler a história de Mefibosete, e você vai entender o que é graça. Porque a graça, as pessoas falam, nós vivemos no tempo da graça. Certo, é uma verdade. Mas também a graça, ela alcançou lá o Velho Testamento. Faça uma pequena brincadeira nessa noite. Troque os nomes de Davi e os nomes de Mefibosete. Troque o nome de Davi por Deus e troque o nome de Mefibosete por você. E você vai entender o que é graça. Porque a história vai relatar que Mefibosete estava em Lodibar, terra de pastos secos. Não era um lugar agradável. Mefibosete tinha os dois joelhos, os dois pés quebrados. Mostrava a sua imperfeição. E Mefibosete não tinha mais direito a nada, como nós estávamos no passado. Ele saiu de Lodebar. Davi o colocou restituiu a sua vida, restituiu as suas terras, restituiu a sua honra. E o que é mais interessante, restituiu o alimento. A graça, ela nos faz uma coisa interessante, ela nos torna filhos. Porque até então nós somos pessoas, membros, família, mas quando nós enxergamos a graça de Deus e o favor imerecido, a graça nos torna filho. Nós passamos a ter uma genealogia, nós passamos a ter um entendimento, nós passamos a ter o conhecimento e sabemos que Deus continua nos amando e Deus ama a todos. E Deus move as suas mãos. Então, se você conseguir fazer esse teste na sua casa, aí aonde você estiver, que você estiver vendo este vídeo, essa pequena mensagem, se coloque no lugar de Davi, coloque Davi no lugar de Deus. E coloque Mefibosete e se coloque no lugar de Mefibosete. Você vai ver que a graça de Deus te alcançou. Você vai ver que a graça de Deus, ela age desde o Velho Testamento. Mas, enfim, quando nós paramos para ver a graça e meditar nela, nós nos perguntamos como podemos alcançar essa graça? Como podemos desfrutar deste dom? Porque é um dom de Deus e não tem como negar isso. Porque nós, como igreja, nós como servos do Senhor Jesus, nós que fomos chamados pela sua palavra, nós entendemos isso e é a única religião no mundo, é a única forma, é a única ministração que você vai ouvir dizendo que você não tem direito a nada, você não tinha direito a nada, você estava sem razão, mas a palavra vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João 3,16, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso é graça. Então quando é que eu entendo graça na minha vida? Quando eu me coloco na condição, na dependência de Deus. Porque a graça, ela necessita de dependência. Embora você não goste de ser dependente, o ser humano não gosta de ser dependente, quando nós chegamos até a graça, nós temos que ser totalmente dependentes delas. Não adianta nós acharmos que vamos orar, que vamos jejuar, que vamos fazer diferente, porque não vamos, porque a graça já foi derramada. Iluda-se quem pensa que Deus ama as pessoas de maneira diferente. É uma ilusão. Deus ama a todos. Não é porque eu sou servo, porque eu sirvo a Jesus, leio a sua palavra, canto na casa do Senhor, às vezes até oro com as mãos levantadas, que Deus me ama mais. Assim não seria graça, seria troca. Então, por essa noite, eu queria que você entendesse isso. Que talvez, nós não tenhamos compreendido o que Deus tem para nossas vidas. Porque se você parar para prestar atenção, a graça foi derramada a todos, como está escrito lá em Tito, a todos os homens. O Evangelho foi derramado a todos os homens. Então, o que me leva a não querer a graça de Deus? O que leva uma pessoa a não querer um presente de Deus? São várias coisas. Eu vou citar duas aqui, por exemplo. Tem dois tipos de pessoas que não aceitam a graça de Deus. Baixa estima, porque elas são tão pecadoras, mas são tão miseráveis, que elas acham que não merecem o perdão de Deus. E tem as pessoas prepotentes, que acham que são tão santas, mas tão santas, que também não precisam da misericórdia de Deus. Então veja, nos dois extremos nós temos duas pessoas com sentimentos diferentes rejeitando a mesma coisa. Então, se nós paramos para imaginar, nós entendemos que você não pode achar que é o pior dos homens e que Deus não tem prazer em você, mas também você não pode se achar o melhor dos homens porque você faz alguma coisa na obra, porque você canta, porque você jejua, porque você ora, porque isso, para Deus, em graça, nada serve. Porque graça é salvação, graça é transformação. Então, quando nós olhamos a vida do homem, o caráter do homem, ele é transformado por graça. Por quê? Porque nós deixamos o pecado não porque queremos, porque a graça de Deus nos faz isso. A igreja não é melhor porque queremos que ela seja melhor. É porque o Espírito Santo de Deus condiciona a igreja a ser melhor, a mudar o homem, a mudar a mulher, a mudar o jovem, a mudar a criança. Então, quando eu começo a pensar nisso, eu começo a entender o que é graça. Eu começo a ser ministrado por Deus e saber que a graça, ela vem de Deus. Não preciso de fazer nada, eu só preciso aceitá-la. Eu não preciso subir ao monte, eu não preciso descer ao vale, eu só preciso aceitá-la. Mas é tão difícil compreender isso que nós achamos que temos que fazer alguma coisa. Irmãos, não temos que fazer. Nós temos é que nos santificar e buscar a presença de Deus. Mas quem faz isso? A graça. Porque sem graça você não chega até Deus. Sem graça você não conhece a Jesus Cristo. Por isso que nós muitas vezes paramos e achamos que devemos ou pensamos. Mas existe uma frase muito interessante. O homem ele é mudado de manhã em manhã. Ele acorda e ele é transformado. Ele acorda e é mudado. Porque quando nós estamos na graça, se na lei julgava-se, na graça não temos o direito de apontar.
Quando nós pensamos que a lei é dura, e nós devemos achar que é mesmo, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, como o Tiago diz, se nós cumpríssemos toda a lei e esquecêssemos de uma vírgula, nós já tínhamos sido condenados em todas elas. Então, nessa noite, eu queria que você entendesse. Porque quando eu paro para pensar nessa condição, eu falo, Deus, a lei dizia, não matarás. A graça diz, ama o teu inimigo. A lei diz, não adulterarás. E a graça diz, nem pense na mulher do teu próximo. A lei antigamente diz, olho por olho, dente por dente. A graça, ore por aqueles que te afrontam. Então, se você não estiver na graça, você não vai conseguir seguir a palavra de Deus. Você não vai conseguir seguir a palavra porque sem graça, irmãos, o nome já diz, você se torna sem graça, sem alegria, sem entendimento. Então, quando eu paro para pensar, o que eu posso fazer para trazer mais graça para a minha vida? Nada, porque ela já foi derramada. A graça é uniforme, ela serve para todo mundo. Ela serve para o negro, serve para o branco, serve para o rico, serve para o pobre, serve para o filósofo e serve para o indouto. A graça não faz distinção de pessoas. Nós fazemos distinção de pessoas, muitas vezes. Pela sua maneira de falar, pela sua maneira de vestir, pela sua maneira de pensar e pela sua maneira de agir. Mas a graça não. A graça nos olha com graça. Por isso que é tão difícil compreender. E nós nos perguntamos muitas vezes, por que Deus me amou? Por que Deus insiste tanto com algumas pessoas? Por que Deus não deixa de mão essas pessoas? É simples, porque Deus não pode mudar. Eu erro e fico chateado. Mas Deus não. Deus não erra. Deus não muda o seu pensamento. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Deus diz, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Por quê? Porque a graça e a salvação independe do homem. Se você parasse para imaginar um pouco, você iria entender que a graça, ela sobrepõe o sacrifício. A graça, ela sobrepõe o juízo, como diz Tiago na sua carta. Então, quando eu paro para pensar, quando Martinho Lutero reescreveu esses 5 pilares, ele estava, grande parte dessa reforma, grande parte dessa situação que nós vivemos hoje, foi revelada através da carta aos Romanos. Então, quando você lê a carta aos Romanos, você vai entender o que é graça. Por isso que Martinho Lutero diz, é muita indulgência, é muita literatura, é muito sacrifício, mas a salvação não vem disso. A salvação vem pelo perdão e pelo amor de Deus. Enfim, quando é que eu reconheço a graça de Deus? Existem 2 conceitos básicos para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e aceitar a graça de Deus. A primeira dela, você tem que acreditar que Cristo morreu. É fundamental. Não existe como você alcançar a graça de Deus se você não acreditar que Jesus Cristo morreu por você. Se você não acreditar no que está escrito lá em Isaías 53, não tem como. Então, o primeiro passo para você aceitar a graça de Deus é você reconhecer que Cristo morreu na cruz do Calvário. E a segunda é um pouco diferente. É você reconhecer que Cristo ressuscitou dos mortos. Estes são os 2 princípios e conceitos básicos da graça de Deus. E enquanto você não reconhecer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você não tem graça.
A graça está longe de você. Porque esse é o cerne de toda a palavra de Deus. Esse é o centro de toda a vontade de Deus. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, no final, lá no comecinho, você vai ver Deus criando o homem segundo a sua graça. E você vai ver lá no finalzinho, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, Deus chamando o homem pela sua graça. Então, você tem que reconhecer e entender que você precisa e que ele nasceu, cresceu, viveu entre nós, viveu como homem, morreu por mim e por você. Esse é o primeiro fato. Acreditando nisso, você já está bem encaminhado para o segundo, que é acreditar que ele ressuscitou. Porque morrer, todos nós morremos. Indiferentemente, ou cedo ou tarde, todos nós teremos um encontro com a morte. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, ao homem é dado o direito de morrer uma vez só. Depois disso, vem o juízo. Então todos nós vamos passar por essa morte, querendo ou não, gostando ou não. Em tempos difíceis como agora, as nossas orações têm sido pela vida. Mas nós temos que entender que o projeto de Deus, todos nós vamos morrer. Glória a Deus por isso. Mas saber que ele morreu é um fato. Agora, acreditar que ele ressuscitou é outra história. Porque ressuscitar, irmãos, é aquele que tem o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, quando nós falamos que Jesus ressuscitou, nós estamos dizendo assim, ele tem poder e graça para nos ressuscitar junto com ele. Esse é o segredo, porque muitos cristãos acabam indo para a igreja, fazendo as suas orações, fazendo as suas petições, glorificando a Deus, exaltando a Deus, mas quando você vai conversar com ele sobre graça, ele acha que tem que subir a escada de joelho, ele acha que tem que fazer tal coisa. Não que não devamos jejuar, que não devamos orar, que não devamos consagrar a nossa vida, porque nós temos que ter esse entendimento. Mas não é isso que nos leva ao céu. O que nos leva ao céu é a graça. E a graça não tem preço. Não existe um preço pela graça. O preço é o sangue do Cordeiro. O preço foi pago. Então a nós cabe receber esse presente, essa dádiva. Aí eu pergunto para nós, para encerrarmos nessa noite. Quais são os meios de conhecer a graça de Deus? Porque nós já falamos que é reconhecer que Jesus morreu por mim, é reconhecer que ele ressuscitou, mas então nós temos que entender como conhecer mais da graça de Deus. Primeiro passo, você tem que conhecer a palavra de Deus, como está escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Se você entender a palavra de Deus, você vai entender o que é graça. Nós não vamos questionar a Deus, nós vamos entender, porque para tudo nessa vida há um propósito. Segunda coisa, você tem que ouvir a palavra de Deus, como diz lá em Romanos 1, 16 e 17, porque essa palavra ela é eficaz para nos mostrar a graça de Deus. Terceiro passo, você tem que orar, porque somente orando você passa a ter mais conhecimento da graça de Deus. Hebreus 14, 16. Jejuar. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus, fazer os seus jejuns, fazer as suas orações, não como aqueles fariseus faziam. Fazer um jejum e mostrava que estava com a cara abatida, doente, triste, para todo mundo saber que ele estava jejuando. Não, meus filhos. Quando você conhece a graça de Deus, você jejua. Você jejua de maneira que ninguém sabe que você está jejuando. Ninguém sabe que você está
consagrando a sua vida a Deus. Você trabalha, você vai à escola, você vai à faculdade, você vai ao supermercado, você faz todas as suas atividades e ninguém sabe que você está jejuando. Isso é graça. Isso é conhecer a graça de Deus. Porque quando nós fazemos esse tipo de ação e esperamos reconhecimento do homem, o próprio Jesus diz em Mateus 6, 16, 17, estes já receberam aqui o seu galardão. Mas nós não estamos preocupados com o galardão dessa terra, embora nós possamos até receber alguns, mas nós estamos preocupados com os galardões do céu. E isso só faz quem tem graça. Adorar a Deus. Outro passo para você conhecer a graça de Deus. Adorar a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, nessa noite, que você entenda o que é graça. Você não é tão ruim que a graça não possa te alcançar. E você não é tão bom que você não precise da graça de Deus. Então, que nessa noite você compreenda por que nós falamos tanto dessa graça e compreendemos tão pouco. Porque o amor de Deus, ele vem através da graça. O amor de Deus, ele vem através deste movimento. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter o caminho, ver o caminho de Deus, entre na graça de Deus. Porque a Bíblia vai dizer isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, conhecereis a graça e a graça vos libertará. É isso, meus amados. Que o Senhor possa guardar a vida de vocês e protegê-los. Faremos uma oração nessa noite pela graça. Simplesmente pela graça, porque também não sabemos orar. Como diz o apóstolo Paulo. Então, as nossas orações, ela tem que ser de maneira eficaz. Isso pela graça. Então, oremos nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa derramar a Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que temos tantos afazeres, tantas coisas, ó Pai. Sabemos também, Senhor, que temos muito a aprender, mas se não tivermos o conhecimento da Tua graça, para nada servimos. Sabemos, ó Deus, que o conhecimento vem pelas Escrituras, vem pela palavra, vem pelo orar, vem pelo jejuar, vem por adorar a Deus. E nessa noite eu te peço, abençoa cada ouvinte, Senhor, abençoa cada homem, a cada mulher, a cada família que estiver reunida assistindo esse vídeo. Não porque sou eu, Senhor, ou porque é um outro qualquer, ou porque é um homem eloquente, Senhor, não. Mas é pela Tua graça, que a Tua graça alcance os lares, tire a discussão das famílias, tire, Senhor, as divisões, que a Tua graça alcance a igreja e faça que a Tua igreja seja unida e restaurada em Cristo. Que a Tua graça encontre os pastores, o coração dos pastores, o coração da liderança, e eles só se tornem homens mais atraentes a Ti. Que a Tua graça encontre a cada departamento, Senhor, a cada grupo, a cada vida, Senhor, que entra por essas portas, que entrou por essas portas, e a Tua graça os alcançou. Porque graça, Senhor, é maravilhoso. E isso nós sabemos, ó Deus, porque o Senhor tirou o peso das nossas costas. O Senhor tirou, Senhor, o peso do pecado, as algemas, os grilhões, e o Senhor nos colocou em graça diante de Ti. Não por nós, mas pelo sangue do Cordeiro. Não pela minha força, mas pelo poder da palavra. Não pela minha dedicação, mas pela graça e salvação que há no nome de Jesus. Por isso, ó Pai, abençoa, santifica e cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo e daqueles que não são também, Senhor. Visita cada família, aqueles que estão passando por adversidades, ó Pai, aqueles que estão passando por situações muito complicadas com essa situação que estamos vivendo. Que a Tua graça e o Teu amor possa socorrer. Socorra aqueles que estão, Senhor, doentes e socorra também, Senhor, aqueles que estão cuidando deles, ó Pai. Cuida da vida desses médicos, enfermeiros, ó Pai, e todos que trabalham, Senhor, para conter, Senhor, este mal. Mas nós sabemos, ó Deus, que para Ti basta uma palavra e a palavra é basta. Se o Senhor disser basta, acabou o problema. Se o Senhor disser chega, acabou a situação.
porque tu és o Senhor, o Deus da misericórdia para todo sempre.